Olá pessoal, eu vou dedicar esse vídeo aos meus alunos do Preparatório Diamantinense, porque eu faria essas questões que eu separei durante a aula dessa semana, mas acabou que tivemos um contratempo que não deu para resolver. Então eu vou deixar aqui o registro para eles poderem consultar aqui a qualquer momento. As questões que eu vou trabalhar estão disponíveis no meu site, que é www.pedrofranca511.com. O link dele está na descrição aqui do vídeo. Então são 4 ou 5 questões, maioria do Enem, e sobre áreas, né? Então vou discutir elas aqui agora rapidamente. Primeira, o governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que no mínimo 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber um terreno retangular ABCD, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção da sua residência de acordo com o desenho, no qual AE é igual a B sobre 5, é o lado do quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele fizesse o que com a área desse quadrado? Bom, vamos lá. Esse tipo de expressão aqui, que ele fala que o AB é o BC sobre 2 e que o AE é igual a B sobre 5, eu particularmente gosto de escrever isso como uma multiplicação, porque eu acho que se eu escrever dessa forma aqui, por exemplo, só multiplicar cruzado aqui, eu vou descobrir que o BC é 2AB, e essa daqui eu descubro que meu AB ele vale 5AE. Porque dessa forma aqui, eu acho que fica mais fácil de visualizar que o lado BC ele é o dobro do AB e o lado AB é 5 vezes o lado AE. Então, primeira coisa, eu só estou querendo que essa área toda aqui, desse quadrado, essa área que estou marcando aqui, com exceção do quadradinho, se eu quero que ela seja de 94%, né, porque ela tem que ser área de preservação, quer dizer que o quadradinho ele tem que ter área de 6%. Então eu vou calcular a área desse quadradinho em relação à área total e nós vamos descobrir qual que é a porcentagem que está acontecendo com a área. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o lado AE aqui de x, como isso aqui é um quadrado, aqui também vai ser x, aqui também, não vou escrever esses dois aqui não. Aí ele me falou que o AB é igual a 5AE. Então, se meu AE eu chamei de x, o meu AB ele vai ser 5x. Esse lado todo aqui é AB. E meu BC é o dobro do AB. Então, se meu AB é 5x, o meu BC ele vai ser o dobro, que é 10x. Então, repara. A área... Vamos fazer uma regra de 3 aqui. A área do retângulo todo, o retângulo ABCD, a área dele é 5x vezes 10x. Um lado vezes o outro, que vai dar 50x ao quadrado. Isso aqui corresponde a 100% da área. E esse quadradinho aqui que tem área de x ao quadrado, que é x vezes x? A área dele vai ser, vou chamar de A, por exemplo. Então, resolvendo essa conta, fica 50x ao quadrado sobre x ao quadrado é igual a 100 sobre A. Corta um x ao quadrado com o outro, multiplica cruzado, você vai ter que 50A é igual a 100, portanto, meu A é igual a 2. Ou seja, esse quadradinho aqui ele tem área de 2% em relação à propriedade. Se eu quero que ele tenha área de 6%, então eu vou ter que fazer triplicar a área do quadrado, multiplicada por 3, que ela vai passar de 2, a hora que eu triplico essa área, ela vai passar para 6%. E, naturalmente, o restante aqui, que é a área de preservação, ficaria com 94%. Então, primeira questão bem simples, não era só isso. Segunda. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3x2, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Então, a minha mina de ouro é essa daqui, Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Em relação à partilha proposta,
constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a quanto? Bom, o João ele ficou com essa área aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Se eles partiram essa área de extração de ouro em 3 partes iguais, se isso aqui é uma parte de um círculo, para eu ter áreas iguais, eu vou ter que ter ângulos iguais aqui. Então, se esse ângulo é 90, porque esse aqui é um terreno retangular, na hora que eu divido por 3, esse ângulo aqui ele fica só de 30 graus. Então, repare o que acontece nesse triângulo aqui, que é a área de João. Eu vou até desenhar ele aqui separado. Então, uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho 30 graus. Esse lado aqui eu sei que ele vale 2, que é igual ao lado de cá, né? Para eu descobrir a área desse triângulo, eu preciso descobrir só esse lado aqui, que eu vou chamar de x. Que aí depois é só fazer base vezes altura dividido por 2. Lembrando que aqui é um ângulo reto. Para eu descobrir aquele x é muito simples. Se eu tenho esse ângulo aqui, eu quero saber o cateto oposto e eu tenho cateto adjacente, qual a relação que tem cateto oposto e cateto adjacente? Você pensa um pouquinho, você vai lembrar que é tangente. Então nós vamos ter que tangente de 30 é igual o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Ele falou para considerar o raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Vou ter que 0,58 é igual a x sobre 2. Você multiplica cruzado ali e a gente descobre que o x vale 1,16. Bom, se eu descobrir quanto que mede esse lado aqui, eu consigo calcular a área do João, então. Vai ficar assim. A base, eu acabei de achar, é um dos catetos, por exemplo. A altura é o outro cateto, que é 2, dividido por 2. Corta um 2 com o outro, a área dele é 1,16 km². Não vou colocar unidade aqui não. Lembrando que isso aqui é 1,16 km², porque é uma unidade de área, e isso aqui é 1,16 km, que é uma unidade de comprimento. E agora eu preciso saber qual que é a porcentagem que esse 1,16 corresponde da área total. Então a área total, isso aqui não é um retângulo de 3 por 2? A área total então é de 6, que é 2 vezes 3. Então 6 km² corresponde a 100% da área. E 1,16 vai corresponder a x. Você monta essa proporção, multiplica cruzado. Você vai chegar em 6x é igual a 116. O x ele é igual a 116 por 6. Dá para simplificar isso aqui por 2, que vai dar 58 por 3. Não vai dar um valor exato, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 19, né? Por cento. Vou marcar, portanto, a alternativa é. Ok? Então vamos para a próxima. Essa aqui ela tinha um texto antes que eu cortei que falava de uma vazão lá a respeito do rio Tietê. Aí ele fala assim, ó, uma das canaletas cujo corte vertical determina a forma de um trapézio isósceles tem as medidas especificadas na figura 1. Nesse caso, a vazão da água é de 1.050 metros cúbicos por segundo. Nesse caso aqui, ó. O cálculo da vazão em metros cúbicos por segundo envolve o produto da área A do setor transversal pela velocidade da água no local. Ou seja, a vazão é igual à área vezes a velocidade. Planeja-se uma reforma na canaleta com as dimensões especificadas na figura 2 para evitar a ocorrência de enchentes. Na suposição de que a velocidade da água não se alterará, qual a vazão esperada para depois da reforma da canaleta? Então, esse tipo de questão tem várias formas de fazer. Eu vou fazer de uma forma que eu gosto, tá? E eu vou levar em consideração principalmente isso daqui, ó. Velocidade da água não vai alterar.
Esse tipo de questão que tem um antes e depois, sempre vai aparecer alguma variável que não altera. No caso aqui, ele falou que a velocidade não altera de uma situação para outra. Então, essa grandeza que não altera, eu vou isolar na minha equação, que no caso é esse V aqui, ó, que é a velocidade. Então, eu vou passar o A dividindo, daí eu vou concluir que a minha velocidade é igual a vazão dividida pela área. Se a velocidade não altera, você concorda comigo que a velocidade antes é igual à velocidade depois. Mas eu sei como é que calcula a velocidade. É a vazão dividida pela área. Ou seja, a vazão dividido pela área antes tem que dar a mesma coisa da vazão dividida pela área depois. Repara, a vazão antes ele me deu 1050, está bem aqui. A área antes, eu consigo calcular essa área por ser uma área de trapézio. E a área depois eu também consigo calcular porque é uma área de outro trapézio. Então eu vou estar procurando só esse Q aqui, que vai ser fácil de achar. Vamos calcular separadamente cada um. Vamos calcular primeiro então a área antes. Vamos fazer aqui assim, ó, aqui embaixo. Área antes. Isso aqui é um trapézio, né? Então vai ser base maior, que é 30, mais a base menor, que é 20, multiplicado pela altura e dividido por 2. Lembra lá como é que calcula a área de trapézio, tá? Então vai ficar assim, base maior, mais a base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Isso aqui vai me dar uma área igual a 50 dividido por 2 dá 25. 25 vezes 2,5 dá 62,5. Beleza. Vamos calcular a área depois. Mesma equação, tá? Base maior agora é 49. Base menor é 41. Multiplicar isso aqui pela altura, que é 2. E dividir por 2. Então, minha área depois ela vai ficar igual a... Corta um 2 com o outro. 49 com 41 dá 90. Então, agora é só jogar nessa equação. Vai ficar assim. Vazão antes, 1050. A área antes, acabei de calcular, 62,5. Vazão depois é o que eu estou querendo. A área depois eu acabei de calcular, que é 90. Então, eu vou deixar como exercício aí para terminar de resolver essa conta, né? Só multiplicar cruzado. Você vai chegar na vazão aí, depois da reforma. Ok? E por fim, esse outro exercício também do Enem, bem tradicional, que tem também inúmeras maneiras de ser resolvido. Eu vou usar uma delas. E fala assim, ó. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Então, esse quadradão aqui tem lado de 1. Nessa figura, A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado. E os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Esses caras aqui, então, medem 1/4, aqui e aqui. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, essa parte aqui, que custa R$30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Se ele me deu o preço do metro quadrado de cada região, então o meu trabalho aqui é calcular a área de cada uma das duas regiões e depois multiplicar a área pelo preço que custa o metro quadrado delas. Então vamos pensar primeiro na parte escura da figura. A parte escura da figura, a gente nota que ela é composta por 4 triângulos, retângulos, e um losango aqui no meio, grandão. Vamos calcular a área então dos triângulos, aliás, calcular a área de um triângulo, multiplicar por 4, e depois a gente soma com a área do losango. Pode ser? Então, ele me falou que o lado desse quadrado aqui mede 1, e esses pontos aqui, ó, o A, B, C e D, são pontos médios. Então, vamos pegar esse triângulo aqui, por exemplo, ó. Se esse aqui é um ponto médio, essa base dele aqui vai medir só meio, que é metade de 1. E a altura dele também vai medir meio,
metade de 1 novamente. Então, a área de um triângulo daquele ali vai ficar base vezes altura sobre 2. Base vezes altura dividido por 2. Vai ficar 1/4 dividido por 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Você vai chegar em 1/8. Isso é a área de um triângulo, tá? Então, a área... Aliás, vamos deixar só essa área desse triângulo por enquanto. Daqui a pouco a gente mexe com ela. Agora vamos mexer com o losango. Esse losango aqui do meio, ó, esse grandão. A área de losango a gente calcula por diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior, que seria esse segmento aqui assim, ó, é exatamente igual ao lado do quadrado, que mede 1. Diagonal menor, esse pedacinho aqui, ó, ela vai medir quanto? Uai, se isso daqui mede 1/4, esse tracejadozinho, e esse tracejado mede 1/4 também, 1/4 mais 1/4, eu tenho metade, que são 2/4, correto? Então, esse segmento PQ, ele vai ser metade de 1 também, que vai ser 1 sobre 2. Dividido por 2. Lembrando que para losango é diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2. Isso aqui vai dar 1/2 dividido por 2, que vai dar 1/4. Portanto, a área total da região escura vai ser 4 vezes 1/8, porque eu tenho 4 triângulos, mais 1/4, que é a área do losango. 4 vezes 1/8, simplifico 4 com 8, né? Fica 1 sobre 2. Mais 1 sobre 4, que vai dar 3/4. Se a área da região escura é 3/4, a área da região clara vai ser quanto? Minha área total é 1, que é 1 vezes 1, né, o lado do quadrado. Então vai ser a área total, a área do quadrado todo, menos a área da parte escura. 1 menos 3/4, que vai dar 1/4. Então, como é que vai ficar o preço final desse vitral? Quantidade de material que ele usa na parte escura é 3/4, multiplicado pelo preço dela. Parte sombreada que ele falou que é R$30, mais 1/4, que é a área da parte clara, multiplicada pelo preço da parte clara, que é R$50. Atividade para casa, só terminar de resolver essa conta aqui. Ok? Então, beleza. E a última questão fala assim, ó, a figura a seguir mostra uma praça retangular cuja diagonal AC mede 120. Sabe-se que o comprimento AB da praça tem 20 metros a mais do que a largura BC. Então, vamos chamar aqui de x, por exemplo. E meu AB, então, é x mais 20. Com os dados fornecidos, calcula-se que a área da praça é quanto? Bom, se eu estou querendo saber a área, vamos escrever uma equação para a área aqui. A área de um retângulo vai ficar um lado vezes o outro. X vezes x mais 20. Você faz a distributiva aqui, você chega em x ao quadrado mais 20x. Então, isso daqui é a expressão da área desse retângulo. Então, nosso problema, a princípio, é achar o x. Para isso, é fácil perceber que a gente consegue fazer um Pitágoras aqui. Então, vai ficar assim. Um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Isso aqui vai dar 120 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, esse produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e quadrado do segundo. 120 ao quadrado vai dar 14.400. X ao quadrado mais x ao quadrado fica 2x ao quadrado. Mais 40x. Vou passar esse 400 para o outro lado. 14.400 menos 400 fica só 14.000. Dividindo tudo por 2, e esse aqui é uma sacada importante que tinha que ter no problema,
a gente chega em x ao quadrado mais 20x é igual a 7.000. E por acaso, x ao quadrado mais 20x é exatamente o valor da área que a gente estava querendo. Então x ao quadrado mais 20x dá 7.000, portanto a gente conclui que a área é igual a 7.000 também, sem descobrir o valor dos lados. Então seria a letra B. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.